Eu não sei o que tá acontecendo comigo, porque assim, é uma bolsa mais linda que a outra. Olá, pessoal! Brincadeiras à parte, porém, é sério, gente, a bolsa que eu vou ensinar hoje pra vocês tá linda demais, eu vou mostrar agora. Prepare-se que a peça de hoje é essa lindeza aqui de bolsa, uma bolsa tote, inspirada aí nas gringas também. E eu vou mostrar pra vocês como uma simples bolsa tote pode ser muito valorizada, porque as pessoas fazem muito rapidinho nessas bolsas tote, vai lá, espelho, fundo, costura tudo e faz o forro, desvira e tá tudo certo. Não, gente, uma bolsa como essa aqui, ela pode ser sim super valorizada, porque o que define uma bolsa de luxo, o que que é? Acabamento, qualidade no material e exclusividade. E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Já começo mostrando aqui, olha só, que ela tem esses cordões na lateral, caso você queira puxar e deixar essa peça aqui mais fechadinha. Já já eu mostro ela como é que fica fechadinha. Vou mostrar também aqui por dentro. Olha só que legal, gente. O fundo dela é feito com sintético também. Tem esse bolso aqui diferente, ó. Parece que sai, mas não sai. Só que se você quiser fazer também com botãozinho pra tirar, pode. Eu acho que fica mais legal assim. Então tem esse bolsinho aqui com um zíper super grande, toda forrada no cetim dublado. Olha essa alça também, que eu vou ensinar vocês a fazerem todos os detalhes dessa bolsa. Não posso deixar de pedir para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever. Também ativa o sininho das notificações, porque assim toda vez que entrar um vídeo novo no canal, você vai ser avisado. Entra toda quinta-feira, mas às vezes eu coloco vídeo extra na terça, na quarta, então fica mais fácil se você ativar o sininho das notificações. E eu acho que super compensa você se inscrever nesse canal, porque ó, semana que vem tem peça linda também. Agora, olha como que ela fica fechada, que coisa mais linda também. Tem gente que tem essa mania de achar que bolsa grande é pra dia e bolsa pra noite tem que ser um pouquinho menor, então essa daqui dá pra você usar ela, né, aberta, ela fica com um aspecto maior, e assim, se você fechar as laterais, ela fica menorzinha. Então, pra galera que gosta de sair à noite com bolsa um pouco menor, essa daqui dá também. Esse material aqui é o sintético Paris 0.8, tem no site, vou deixar aqui pra vocês. O forro, o material de alça, tudo tem lá no site. Dá uma olhadinha lá, tem outros materiais também. E a galera do Instagram que me segue por lá já viu essa peça, já sabia que eu ia trazer ela aqui hoje. Então você está convidadíssimo também a seguir as minhas páginas lá no Instagram. Tem o Instagram da loja, porque às vezes você tem alguma dúvida no material, às vezes você quer mais algum detalhe. Então é só mandar um direct pra lá que as meninas vão conversar com você. Então é isso, sem mais enrolação, a gente vai direto agora para o passo a passo. Eu vou começar essa peça pelo fundo dela, então eu cortei, né, a parte referente ao fundo, e o que que eu fiz? Eu achei os meios, dei um pique aqui, e achei os meios aqui da lateral também. Olha só, dei um pique aqui e um pique aqui. E arredondei os cantinhos à mão mesmo, nem coloquei nada pra medir, eu só fiz uma curvinha, mas bem assim, bem de leve, que é só pro vivo poder virar, só pra não ficar aquele bico reto aqui, pra poder a gente fazer a curvinha do vivo, tá? Então, foi isso que eu fiz, arredondei os 4 cantinhos e achei os 4 meios aqui do meu fundo. E aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar o vivo, esse daqui é um vivo encapado, já tem vídeo no canal em que eu ensino a encapar vivo. Pode usar o vivo plástico também, se você preferir. Vou pegar uma tirinha do sintético, vou colocar aqui no meio, vou costurar, e aí eu vou começar a aplicar o vivo. Então, eu vou costurar até a metade aqui dessa tirinha. Pego o meu vivo e vou emparelhar ele aqui, o corte do vivo com o corte do material. E agora, eu contorno aqui esse fundo. Aqui a curvinha, ó, por isso que a gente tem que dar uma arredondada, porque o vivo, ele precisa fazer curva, não dá pra gente fazer um bico reto. Mas aqui é simples, ó, dá alguns pontinhos e vem virando esse vivo aqui. Sempre deixando ele alinhado com o corte do material. Se você fizer dessa forma, não vai dar errado. E faço isso nesse corte todo. Aqui no final, eu corto esse excesso, coloco aqui a tesoura junto com... Apoio a tesoura no início aqui do vivo, corto, ó, esse excesso.
vou abaixar esse acabamento e vou costurar. Pronto, agora eu tiro aqui essa rebarba que ficou. E o fundo já tá aplicado o vivo. Eu ainda não vou estruturar, só depois que eu montar a bolsa, que daí eu vou colocar o estruturador aqui embaixo. Por enquanto ele vai ficar assim. Agora eu vou dar uma dica para vocês nunca errarem essa peça aqui nas medidas. A primeira vez que forem fazer, peguem os dois espelhos, ó, meus dois espelhos aqui, eles estão já cortados. O que que eu vou fazer? Antes da gente colocar a alça, eu vou pegar aqui o clips e vou colocar aqui justamente no tamanho que é a minha margem de costura. Então, o meu calcador é aquele fininho, minha margem de costura vai ficar aqui, ó, mais ou menos meio centímetro. Prendo aqui e prendo esse lado do mesmo jeito. Isso, como eu falei, é para quando for fazer a primeira vez essa peça, só para conferir a medida, para depois não entortar essa bolsa na hora da gente montar. Aqui eu coloquei vivo, mas você pode fazer sem vivo também. E isso altera depois as medidas na hora de costurar o espelho no fundo. Por isso que eu tô ensinando vocês a fazerem isso. Lembra que a gente tirou aqui, ó, o meinho desse lado também? Nessas duas laterais? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou encaixar aqui, olha só. Aonde tá o meu clips simulando a minha costura, eu vou colocar bem aqui na posição onde eu marquei o meu meio aqui da peça, ó. Então, eu vou colocar um clips aqui de cada lado. E faço a mesma coisa do outro lado. Coloco aqui um clips de cada lado. E aqui tá bem no meinho onde eu havia feito a marcação. Vou fazer o mesmo aqui deste outro lado. Coloquei o clipe dos dois lados, bem na parte do meio. E aí, eu vou só colocar alguns clipes aqui pra gente conferir se a medida está certinha, se não tá sobrando nada aqui desse espelho. Porque depois que a gente aplica a alça, a gente não pode mais alterar, mexer nesses espelhos. Então, por isso que eu falo pra vocês fazerem isso, porque às vezes a margem de costura de vocês é diferente da minha. Então, eu passo a medida, mesmo que você estiver usando um molde impresso, mesmo assim, se você não costurar no mesmo lugar que tá lá no molde, se você fizer um pouquinho mais pra dentro, pra fora, vai dar diferença. Então, ó, vocês estão vendo que a minha medida deu certinha. Se por um acaso tivesse sobrando um pouquinho, daí eu tiro da lateral. Vamos supor que aqui, ó, estivesse sobrando, né? Tivesse sobrando um tanto assim. Eu corto daí das duas laterais, esse excesso, e meço de novo até que dê certinho aqui. Então, como vocês podem ver, ó, a minha medida, essa que tá na descrição do vídeo, ela dá certinho aqui para a minha margem de costura. É muito provável que para vocês dê também, mas eu aconselho vocês a conferirem. Se der alguma diferença no espelho, se vocês tiverem que tirar 1 centímetro de cada espelho, aí vocês já anotem aí no caderninho de vocês qual que é a medida do de vocês e pronto, não precisa mais fazer isso, certo? Então, fica aí a dica pra vocês, pra conferirem essas medidas aqui, pra depois não dar problema, que depois que a gente aplica a alça, aí não tem como a gente tirar essa alça, aplicar de novo, fica... Você vai ter que cortar outro espelho, então, é melhor fazer dessa forma. Bom, então agora o que que eu fiz? Eu peguei o espelho, dobrei e dei um piquezinho aqui pra achar o meio, pra gente poder posicionar a alça. E aí, eu vou pegar minha régua e eu vou marcar, ó, meu pique tá aqui. Olha só, o meu pique tá aqui. Eu vou marcar 6 centímetros desse pique pra cada lado, ó. 6 para um lado e 6 para o outro. Marquei aqui, então, tá? A distância de 6 para cada lado. Agora, você pode usar qualquer alça. Essa alça aqui, eu fiz com um material chamado Bidim. Eu tenho lá no site para venda esse material aqui. Ele é 1.5, você pode usar montana também, ou você pode fazer uma alça de sintético. E eu fiz ela com a medida desta ponta até essa ponta aqui com 65 centímetros. Façam aí a medida que vocês acharem melhor. Eu tô dando uma distância pequena aqui entre os dois lados dela,
porque é o modelo da bolsa que eu quero fazer, com uma alça um pouco mais, né, fechadinha do que aquelas abertas, mas façam aí, né, do jeito que vocês acharem melhor. E aí, eu vou posicionar essa alça. Como que eu fiz? Eu vou mostrar rapidinho, ó. Eu costurei somente aqui, ó, fiz um bico, costurei todinha ela aqui e fiz um outro bico. Tá vendo que ela tá aberta? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar ela aqui e eu vou costurar primeiro aqui, ó, vou fazer uma costura reta aqui nessa parte de baixo, só pra posicionar. Depois eu vou abaixar e costurar aqui esse redondinho aqui, essa volta. Aqui, olha só, eu desci 8 centímetros de cima até aqui e coloquei uma fita crepe pra ser o meu guia. Então, vai ser aqui que eu vou colocar a pontinha da minha alça, pra poder as duas ficarem na mesma altura. Essa parte aqui, nesse formato de gota, ele tem, olha só, daqui de cima até embaixo, tem 6,5 centímetros. Então, aí vocês já conseguem ter uma noção, mais ou menos, aí como que vocês fazem, ó. Então, esse formato de gota aqui tem 6,5 centímetros. E eu tenho que deixar um tanto aqui em cima sem costurar, porque aqui ainda vai um acabamento. Então, eu não posso colocar ela muito pra cima. Então, eu calculei aqui 8 centímetros de cima pra baixo. E aqui, como eu falei agora, eu vou passar uma costura reta aqui, só pra prender os dois lados. E olha só como que ficou essa costura. Eu até fiz com uma linha mais clara pra dar pra mostrar pra vocês. Então, eu costurei aqui os dois lados. Vou olhar se tá certinho do jeito que eu quero, porque se eu tiver que mudar ainda alguma coisa, botar um pouquinho mais pra cima, mais pra baixo, abrir mais, dá, porque eu só fiz essa costura aqui. Então, eu vi, tá tudo certinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar o contorno aqui dessa gota até aqui. Aqui não precisa, porque só essa parte aqui ela já vai estar bem fechadinha. Se quiser fazer mais uma costura aqui no meio, pode. Mas com essa costura aqui na volta, ela já vai ficar bem firminha. Se quiser colocar rebite, também pode pôr. E se quiser passar mais uma costura, né, passar 2 costuras aqui na volta, também pode. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou fechar agora essa aba aqui com a costura no contorno. E vou fazer a mesma coisa no outro espelho. Vou achar o meio, vou medir aqui a distância das alças, 8 centímetros, e costuro, porque assim as duas partes ficam iguais. As minhas alças, então, já estão posicionadas, ó, nos 2 espelhos, bem certinho. Eu coloquei aqui na bordinha, eu fiz a borda italiana, não sei se todo mundo conhece, mas é esse acabamento aqui que a gente passa uma tinta especial na bordinha. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo mostrando como que eu faço pra fazer essa bordinha italiana aqui. E agora, olha só, eu vou colocar aqui na lateral umas meia argolas para poder colocar tira, pra gente fechar. Quando quiser, você pode fechar essa bolsa aqui, ó, ela ficar assim pra dentro, tá? Depois que ela estiver pronta, vocês vão entender. Mas são esses acabamentos aqui que eu fiz com esse material também, né? E também passei a bordinha italiana nesses acabamentos aqui. E o molde é esse daqui. Eu tenho uma página no Facebook, que é o G Correia Ensinando Você, que tem lá uma pastinha só de moldes. Então, eu vou deixar esse molde aqui, tanto esse quanto dessa gota aqui da alça. Então, eu vou deixar lá, são moldes gratuitos, é só você acessar. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E aí, vocês podem imprimir. E aí, passa aí pra uma cartolina, papel cartão, que fica melhor. E aí, eu cortei 4 vezes esse acabamento aqui, nesse material no bidinho. Você pode fazer, como eu falei, no Montana, Soft Color, ou no Sintético 08 mesmo. E aí, eu dobrei, coloquei uma meia argola, né? Coloquei a meia argola aqui dentro, dobrei e costurei a voltinha dele. E eu vou aplicar esses acabamentos aqui no meu espelho com o rebite. Então, eu vou colocar assim, ó, a meia argola fica voltada pra fora, e aí eu vou colocar um rebite. Então, vai ficar um acabamento aqui, ó, de cada lado, esse suportezinho dessa tirinha. É opcional, se você não quiser colocar, não coloca, mas é um detalhe que tem aí nas bolsas gringas, né? Nas bolsas importadas tem esse detalhe, eu acho que fica bem legal. Então, eu vou aplicar aqui com o rebite. Se você quiser também
quando fizer esse acabamento, em vez de costurar, né, colocou a meia argola, ao invés de costurar, você pode colar com a cola de contato, você cola e depois você costura ele direto aqui. Mas eu não quis, eu quis já deixar todo prontinho aqui, costurado, só pra aplicar o rebite, porque não vai peso aqui nessa parte, então o rebite vai aguentar, porque é só um cordão que nós vamos colocar pra puxar, pra poder fechar aqui essas laterais, se quiser. Então, eu vou aplicar aqui com o rebite e já passo pra vocês a medida que vai ficar aqui, qual é a distância que vocês têm que pôr esses suportes aqui. Bom, então aqui é assim que vai ficar. Eu fiz o furo, ó, eu fiz uma marcação aqui, tem 4,5 de altura e aqui na largura 8 centímetros. Então, é 8 por 4,5, marquei um xizinho, aí eu pego um furador, faço aqui o furo, vou colocar o meu rebite, esse aqui é o rebite número 3, pego aqui esse acabamentinho aqui, o suportezinho, eu fiz já um furinho nele, bem no centro, coloco aqui meia argola pra fora, coloco a outra parte aqui do rebite, venho aqui no meu balancinho, encaixo e aperto bem. E tá aqui, então, colocado o acabamento. Eu fiz a mesma coisa no outro espelho. Então, tá aqui prontinho esse suportezinho aqui, que depois a gente vai colocar a tirinha. Não vai ser agora, não. Depois que a bolsa estiver pronta. Então, agora eu vou pegar os dois espelhos, vou colocar direito com direito, bem certinho. E vou passar a costura aqui nas duas laterais, fechando aqui essa parte dos espelhos. Então, aqui eu faço um retrocesso no início, vou seguir a minha margem de costura. Lembra que a gente conferiu ali as medidas do fundo? Então, eu tenho que seguir, então, aquela margem de costura que eu usei pra medir lá o fundo, senão depois não dá certo. Se aqui eu fizer uma margem maior, não vai dar certo lá no final. Retrocesso e pronto. Eu não gosto de fazer o retrocesso bem aqui na ponta. Eu venho costurando na ponta, daí eu faço um retrocesso e arremato aqui, ó. Não gosto de arrematar aqui na ponta, não. A mesma coisa no início. Eu começo um pouquinho mais pra frente, daí eu faço o retrocesso e começo. Porque daí aqui não fica... A ponta da linha não fica aqui nessa beiradinha, ó. A ponta da linha fica mais pra baixo. Então, eu prefiro fazer assim. Agora, eu vou fechar o outro lado também. Os dois lados estão costurados, aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui assim minha bolsa e vou costurar agora pelo lado direito, rebatendo essa costura aqui. Eu vou jogar, ó, aqui a ponta eu vou jogar pra trás e vou passar uma costura agora aqui. E aí, deste outro lado, eu jogo pro mesmo lado, tá? Pra cá. Então, os dois vão ficar na minha direção aqui. Você escolhe o lado que você vai querer e faça dos dois lados. E aí, passa uma costura aqui rebatendo. Entra aqui na máquina. Ó, dá pra fazer tranquilamente, tá? Porque a bolsa é grande, então é só entrar aqui, aumenta o ponto pro 4,5 e passa essa costura aqui rebatendo. Fiz, então, a costura aqui de pesponto. Se você não quiser fazer, tudo bem também. Mas eu acho que fica um acabamento mais bonito, porque assenta, né? Essa costura aqui. Agora, eu vou pegar o meu fundo. Nós vamos colocar aqui na bolsa, daquele jeito. Meio com meio, que é a costura com o meio, ó. Vou clipar. Ó, vou clipar aqui. Vou lá do outro lado. Coloco também. E aí, como já tá tudo certinho, bem medido, é só você fazer uma costura aqui de cada lado e depois fechar. Nem precisa colocar muitos clipes, não, porque já tá bem certinho a medida, a gente já conferiu antes, né? Então, não precisa ficar perdendo tempo clipando tudo. Põe um clipezinho aqui no meio só. Se quiser achar o meio aqui também do espelho, pode. Eu não achei, eu já vou colocar direto aqui. E prendo desse outro lado e já vamos passar a costura aqui. E
E agora é só colocar, então, os meios com os meios. O ponto da máquina tá no número 4 novamente. E eu vou fechar o fundo agora dessa peça aqui. Se precisar, ó, pega o alicate, que ele faz encaixar as curvinhas aqui bem certinha. Ó. Agora vem costurando. Eu já costurei aqui as laterais, tá? Passei uma costurinha já aqui, para não sair do lugar. E é isso, agora é só fechar aqui esse fundo. Fundo costurado. Agora eu vou desvirar essa peça aqui. E eu vou estruturar somente o fundo, porque eu quero que ela fique mais mole mesmo. Eu quero que essa bolsa aqui, ela tenha essa coisa assim, mais molinha. Eu vou usar um forro de cetim dublado, e ele já é também mais firminho, então é o suficiente pro que eu quero, pra proposta dessa peça aqui. Se quiserem estruturar, né, o espelho, a hora é agora, pode colocar recouro ou EVA, mas aí ela vai ficar bem durinha e vai ficar até difícil pra gente fechar aqui esses cantinhos se quiser, tá? Por isso que eu vou deixar ela molinha, porque aí ela fica com essa opção de fechar a parte de cima aqui, que essa é a proposta dessa bolsa tote. Ó, ela ficou assim. Aqui é aquilo que eu falei, vai vir uns cordões aqui, daí a gente puxa e ela pode ficar, ó, fechada aqui na parte de cima. Mas depois que estiver pronta, aí eu mostro certinho pra vocês. Eu vou colocar a minha etiqueta agora aqui no meio, aqui na frente. E ela tá assim, ó, tá vendo? E vou colocar um estruturador agora aqui no fundo. Vou passar a cola e vou colocar um estruturador aqui no fundo bem certinho. Coloquei a minha etiqueta, coloquei aqui o estruturador lá no fundo, usei o EVA de 4 milímetros para ficar mais firminho. Eu colei, tá? Passei cola. Se você quiser colocar aquelas bailarinas aqui embaixo, pode colocar, a hora é agora. E aí eu vou separar agora essa parte pra gente poder fazer o forro dela. Esse forro aqui, eu tô usando o cetim dublado, mas o fundo eu vou fazer também com o sintético. Pode fazer o fundo com o próprio cetim ou o material que você esteja usando de forro, mas eu vou fazer com o sintético aqui, que eu vi algumas bolsas que tem esse detalhe de, no fundo, usar o próprio sintético. Vou arredondar aqui o cantinho, do mesmo jeito que eu fiz lá na outra parte, só que essa daqui não vai vivo, tá? Esse aqui eu só vou colocar direto aqui o meu forro, então eu vou fechar as laterais dele, já vou aplicar aqui, porque eu sei que a medida tá certinha, só que eu vou arredondar também aqui os cantinhos do fundo. Vou achar aqui o meio, pra ficar a costura, né, a costura do espelho com o meio aqui. E agora eu vou fechar. Ó, esse aqui então já tá com as marcações feitas. Agora eu vou pegar aqui, vou colocar frente com frente do meu forro. E vou passar a costura aqui nas duas laterais. Costurei as laterais, agora eu vou pegar o fundo. Vou colocar aqui esse piquezinho na costura, assim como eu fiz na peça. Vou passar uma costurinha aqui pra prender. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Depois eu vou encaixando e costurando toda a borda. Fundo costurado, então, agora eu vou pegar, não vou desvirar esse forro aqui, eu vou pegar aqui a parte do fundo e vou colocar aqui dentro da minha bolsa, ó, desse jeito assim. Agora, é só a gente passar a costura aqui na borda, ó, juntando o forro com o principal. Passa a costura todinha aqui na borda, coloca aqui, ó, nas laterais, costura com costura. Se você fez esse acabamento de pesponto, ó, você puxa
esse corte para esse lado e o corte do forro para o outro, tá? Eles cruzando, tá vendo? Então, vai ficar uma dobra pra cá e uma pra lá. E aí, você deixa costura com costura e vem fechando toda essa borda aqui. E aí, você escolhe se você quer fechar pelo lado principal ou pelo lado do forro. Não faz diferença, você vê qual a forma é mais confortável pra você. Então, eu vou passar uma costura aqui, nessa junção. Ó, vou passar primeiro aqui. Agora, eu venho do outro lado. Faço a mesma coisa, ó. Cruzo aqui essas dobras, uma pra cada lado. E agora, eu vou começar a costurar, porque o outro lado já tá preso, então eu sei que não vai andar, né? Essa bolsa, ela não vai sair do lugar. Então, eu começo aqui pela costura. Se você quiser fazer bolsos aqui dentro, né? Nesse forro, pode fazer. E, ó, agora, vou colocar aqui, costura com costura. Eu vou ajeitando aqui a minha peça e vou costurar. Aqui eu vou amassando, ó. A minha bolsa, ela não tá estruturada mesmo, somente o fundo. Então, eu vou costurando bem facinho, jogo a alça pra baixo, pra não correr o risco de passar por cima dela. Alinho aqui os dois cortes, o do forro com o principal. E aqui eu tô dando, ó, o meu calcador de margem de costura. Esse calcador aqui é um calcador de metal pra zíper, que eu adoro. E eu vou fechar aqui, não se esqueçam sempre de puxar a alça pra baixo. Costurado, então, o forro. Olha só como fica bem legal quando a gente coloca o fundo, assim, do sintético, né? Dá uma coisa diferente. E como é uma bolsa, assim, rápida de fazer, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um tipo de bolso que é uma nécessaire. Então, eu peguei aqui o meu sintético. E o que eu vou fazer? Tenho aqui o meu zíper já com o cursor passado. Vou pegar 4 tirinhas de sintético para fazer o acabamento desse zíper. Então, eu corto aqui 4 vezes. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, na beiradinha. Direito com direito e o zíper no meio. E vou costurar aqui, virar e rebater. Faço isso nas duas pontas. Vocês estão vendo que o meu zíper, ele tá cortado menor. Tá vendo? Ele tá um pouco menor do que a largura aqui dessa nécessaire. E é assim mesmo, porque daí a gente vai dar o acabamento aqui na pontinha. Ficou assim, com esse acabamento nas pontas. Não se esqueçam que o cursor tem que estar passado. E agora, eu vou colocar aqui, direito com direito, e vou passar uma costura aqui. Costurei aqui. Agora, eu vou virar e vou rebater. Eu não vou pôr forro aqui, porque é uma nécessaire bem simplesinha. Aqui já é, esse sintético é fundo e malha, mas se você quiser colocar o forro, a hora é agora. Daí, você coloca direito com direito, passa a costura, vira esse forro e aí você rebate. Mas eu não vou colocar, eu vou fazer direto assim mesmo. Rebati. Agora, eu vou juntar esta ponta aqui e vou fechar também. Vou passar a costura aqui também. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa nécessaire aqui, eu vou deixar mais ou menos 1,5 centímetros aqui. Vou marcar assim, vou vincar. E eu vou cortar, eu vou abrir ela aqui, nessa parte aqui de cima, ó. Tá vendo? Deixando 1,5 centímetros, mais ou menos, aqui de distância. Cortei. E aí, eu já rebati também essa parte de cima. Mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, eu fiz aqui em cima. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui as duas laterais. Costurei as duas laterais, aqui em cima não precisa, deixa aberto. Vou pegar aqui um pedacinho de viés de boneon, e eu vou dar acabamento aqui. Vou colocar dos dois lados essas duas tirinhas aqui de viés. Então, costura aqui. Aqui embaixo, corto um pouquinho maior, eu dobro pra dentro aqui. Dobro novamente. Ó, e desço costurando.
Deixa bem acertadinho aqui pra não ficar aparecendo, ó. Pronto. Viés colocado dos dois lados, agora eu vou desvirar. Por isso que a gente deixa essa parte de cima aqui aberta, pra ficar até mais fácil pra desvirar. E porque não há necessidade de fechar ela agora. Desvira, acerta bem os cantinhos. E aí, nós vamos costurar essa necessaire aqui, esse bolso, né? Um bolso, na verdade. Nós vamos costurar lá na bolsa. Acerta bem aqui os cantinhos, empurra bem eles pra fora. E aí, eu vou passar uma costura aqui nas bordas pra poder assentar bem, pra ela ficar bem retinha. Então, vou passar aqui a costura nas voltas aqui. Ó, passei só aqui nas laterais. Aqui no fundo eu não passei, não. Achei que ficou mais bonitinho assim. Agora, eu vou pegar a bolsa. Aqui. Eu vou achar o meio desse aqui, vou dar um piquezinho. E nós vamos já costurar ela aqui no espelho de trás, ó. Então, eu vou colocar aqui, eu tenho já a marcação do meio também. Vou colocar aqui e vou passar uma costura reta aqui, ó. E ficou assim, ó, o bolso aqui já tá aplicado na bolsa, tá? Costurei aqui, não esquece de tirar a alça fora. E agora, a gente precisa fazer essa abinha aqui, que vai ser onde vai ficar o botão pra gente fechar a bolsa. Então, eu vou fazer duas partes dessa daqui pra colocar os dois lados do botão. Então, eu tenho aqui, deixa eu só tirar a bolsa. Eu tenho aqui, ó, dois pedaços do meu sintético. Um deles, eu arredondei o cantinho, um deles só. Vou colocar direito com direito e vou costurar aqui na volta. Costurei, vou tirar o cantinho aqui. Vou arredondar, ó, costurei bem na beiradinha. Então, vou arredondar o cantinho. E aí, eu vou desvirar isso daqui do avesso. E aí, você acerta bem aqui os cantinhos. Cuidado, só pra não descosturar. Mas aí, acerta esses cantinhos aqui. E aí, eu vou colocar o outro lado do meu botão. Então, eu vou pegar aqui esse botão de imã. Acertar bem aqui o cantinho. Aí, eu pego agora o botão de imã e eu marco aqui aonde que eu vou querer furar. Ele não ponha muito aqui na beiradinha, porque a gente vai ter que passar um pesponto ainda aqui. Então, eu vou colocar ele mais ou menos aqui, um pouquinho acima. Vou marcar com um lápis. Então, eu coloco aqui assim e eu marco aqui com o lápis. E vou fazer aqui um rasguinho pra poder encaixar esse botão. Fiz aqui os furinhos, lembrando que é só desse lado que fura, aqui não, tá? Então, coloco aqui o botãozinho. Essa bolsa tem gente que nem coloca fecho, não coloca nada, mas aí, se quiserem colocar também com zíper, pode pôr. Aí, esse aqui é o gabaritinho, eu gosto sempre de colocar ele também, que eu acho que ele dá uma firmeza maior no botão. E daí, aqui com a mão mesmo, eu vou abrir aqui essas duas perninhas que tem aqui do botão, ó. Eu vou abrir, tá vendo aqui dentro? Não sei se dá pra vocês verem, mas aí é o jeito normal de colocar esse botão aqui. Só abrir as duas abinhas, deixa ele bem certinho. E agora, eu vou passar a costura aqui de pesponto nessa voltinha, igual o que eu fiz nesse daqui. Então, as duas lapelinhas aqui pra colocar o botão já estão prontas. Vou costurá-las aqui no centro, mas aí presta atenção. Pra não confundir, faz o seguinte, fecha já ele aqui, deixa eu só cortar esses fiozinhos aqui. Depois queima tudo, tá? Corta os fiozinhos, queima, deixa bonitinho. Então, olha só, eu vou já deixar eles fechados aqui, pra poder não errar na hora de costurar. Então, ó, vou costurar um aqui, pra vocês verem, ó. Um fica pra cima e o outro eu vou costurar pra baixo. Não é os dois assim pra cima, é um pra cima e um virado pra baixo, pra eles poderem fechar
assim, certo? Agora é só costurar ele aqui no meio. E o botão agora está aplicado aqui, ó, os dois ladinhos do botão, como eu falei, um virado pra cima e outro pra baixo, pra eles fecharem assim. Se você quiser que essa bolsa fique fechada um pouco maior, você faz um pouco maior aqui essas duas abinhas, certo? Agora, eu vou dar o acabamento aqui na parte de cima com o viés. Eu vou usar o mesmo material que eu usei na alça, então eu vou vincar ele aqui, vou dobrar ele bem dobradinho, vou encaixar e vou costurar aqui na borda. Então, aqui é só dobrar no meio o viés, encaixar aqui e passar a costura. Esse que eu tô usando, que é o mesmo material de alça, ele é bem grosso, então eu tenho que tomar cuidado, principalmente na parte aqui que tem o botão aqui embaixo costurado e aquela necessaire, aquele bolso, né? Que fica bem grosso, mas tá costurando, ó. Eu tô fazendo o teste aqui e tá costurando. Eu vou passar um pouquinho aqui, ó, molhar um pouquinho de óleo Singer, né? Bem pouquinho, só pro calcador deslizar bem. E é isso. Se você quiser usar o viés do próprio sintético, também fica bom. Então, aqui é uma sugestão de como dar o acabamento, mas pode fazer também aquele outro sistema do viés, que você costura, né, no avesso, depois vira e passa outra costura. Então, aí o acabamento vai do jeito que você preferir. Eu vou fazendo assim, eu vou dobrando, ó, eu dobro aqui todo o meu viés para ele ficar com um pouco de marca. E aí, eu vou colocar, encaixando aqui, vou encaixando aqui. E é assim que eu vou contornar essa peça toda. Então, tá aqui o acabamento dela, ó, o viés todinho colocado. Aqui na emenda, como é um sintético bem grosso, então eu não passei um em cima do outro, eu só terminei eles aqui. Depois eu vou ver se eu passo um pouquinho aqui da borda italiana pra colar, né, pra ficar bem certinho. Mas ficou assim. Olha o acabamento como fica lindo no viés aqui. Deu certinho pra fazer, tá? Com esse material aqui. Foi um teste que eu fiz e deu certo, ó. Costurou bem. Agora, só falta fazer aqui, ó. Colocar essas tirinhas aqui nessa meia argola. Então, como é que eu fiz? Eu cortei as duas tirinhas pra cada, né? Pra cada meia argola, são 2 tiras. E eu costurei deixando aqui mais ou menos uns 4 centímetros sem costurar, sem ser com as duas partes, tá vendo? Eu comecei a colocar aqui, ó, uma em cima da outra, mas deixei aqui com uma parte só. Porque é essa parte que nós vamos colocar aqui, ó. Então, eu vou passar aqui por dentro. Eu vou colocar um pouquinho de cola aqui, porque como é um pedaço pequenininho, fica difícil pra gente não costurar sem que saia do lugar. Então, eu vou colocar um pinguinho daquela cola tipo Super Bonder, um pinguinho só aqui, e aí eu vou costurar. Vou passar a costurinha aqui pra emendar. Vou fazer isso nas 4 meia argolas que eu tenho aqui na bolsa. Não costura muito grudado na meia argola, porque ela precisa fazer isso aqui, ó. Ela tem que ficar livre, tá vendo? Ela tem que ter esse movimento aqui. Então, passa aqui um pouquinho de cola e depois costura. E ficou assim, costurado, ó, as 4 tirinhas aqui na meia argola. Agora, o que a gente precisa fazer? Só esse terminalzinho aqui, que é o reguladorzinho, ó, que vai fazer a gente puxar pra bolsa, ó, ter aquele outro formato que eu tinha falado pra vocês. Então, que ela fica um pouco menor, a gente puxa e daí ela fica menorzinha. Esse acabamento aqui, ó, como é que a gente vai fazer? Eu peguei uma tira do mesmo material de alça. E aí, eu vou colocar, ó, a alça aqui pra gente poder medir certinho o tamanho. Ó, coloco aqui as 2 pontas, tá vendo? Eu coloquei uma, dobrei. Agora, eu vou colocar a outra. Deixa eu só prender aqui, que fica mais fácil, ó. Dobra.
coloca um clipes aqui. Agora eu coloco a outra tira e deixo um vão entre elas, tá? Eu deixo um vão pra poder, porque senão elas vão ficar muito juntinhas, a costura também fica muito grudada e não dá certo. E aí eu coloco o clips aqui deste lado também. Agora eu vou soltar aqui a tira, que eu já marquei, aonde que eu preciso colocar. Ó, tá vendo que tem que passar um pouquinho? Aqui, ó. Ela tem que passar, ó, tá dobradinha. Deixa eu tirar a bolsa aqui que fica mais fácil pra vocês verem. Ó, tem que passar, uma fica dentro da outra, ó. Tá vendo? Aí eu viro aqui e vou passar uma costura aqui no centro. Passo aqui, ó, vou e eu volto. E olha só como que ele ficou, ó, costurado. Tá vendo? E agora a gente vai passar essa tirinha aqui dentro. Por isso que a gente não pode fazer muito apertado, senão a tirinha não entra. E ela precisa deslizar aqui dentro também. Ela precisa, ó, fazer esse movimento aqui, pra poder subir e descer com esse reguladorzinho aqui. E daí eu passo, olha só, os dois. Se por um acaso ficar muito apertado, aí você corta um pouquinho mais da bordinha aqui dessas tirinhas. E tá aqui, ó. Ó, como é que ficou. Aqui na ponta, eu vou dar um nó. Vou dar um nó aqui. Depois eu vou fazer tudo isso com calma, bem direitinho, tá? Só pra mostrar pra vocês. Eu vou dar um nó. E ela vai ficar assim. Olha aqui, ó. Com um nozinho na ponta pra esse regulador não descer. Fica assim, e daí quando quiser fechar a bolsa, deixar ela mais fechadinha, né? Ela com um outro formato, daí você acerta aqui, ó. E puxa aqui esse reguladorzinho e a bolsa fica com esse outro formato. Está prontinha a nossa peça, a nossa aula finalizada. Linda demais, né? Tranquilo de fazer, não tem muita dificuldade não, né? Só ficar atento aí aos detalhes. Gente, olha só, eu vou fazer também uma carteira que combine aqui com essa peça, uma carteira maravilhosa. Eu vou trazer na semana que vem pra vocês, então não percam, se inscrevam no canal, não esquece, deixa o like. Um beijo e até o próximo vídeo.